dia, irmãos. Graça e paz, amém. Que bom estarmos aqui no domingo de manhã para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero te dizer, irmãos, que esse é o dia que o Senhor fez para mim e você desfrutarmos deste dia do melhor, amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia abençoado, Pai, que você fez para nós desfrutarmos desse dia do melhor, Pai. Queremos te render graças, Pai, porque vamos desfrutar do melhor que você tem preparado para nós, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Pai amado, porque você é um Pai que tem cuidado de nós. O Senhor não tem nos deixado faltar nada, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos respirando. Obrigado pela vida dos nossos filhos, maridos, esposa, Pai. Obrigado, Pai, por esse ar maravilhoso. Obrigado pelo teu sangue, Pai, derramado na cruz que nos protege, Pai, e nos livra de todo o mal, Senhor. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor para ouvir a palavra dele. Sabemos que vai vir uma palavra diretamente do trono para a minha e a sua vida. Amém. Quero que vocês abram a palavra no Salmos 91. Aleluia. Deus é bom. Amém. Salmo 91 diz o seguinte, irmãos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Irmãos, é essa confiança que temos que ter na palavra do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, nem eu, nem a nossa família será atingido. Amém? Então é com essa confiança em Deus que vamos louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos! Como é bom estar neste domingo de manhã, louvando, adorando e exaltando. Dê um abraço no seu irmão, no irmão que está do seu lado. Motive ele a levantar suas mãos, a bater palmas, a cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom. Você sabe que Ele é bom? Ele é bom em todo tempo. Ele mudou a nossa sorte. Ele nos deu vida e vida em abundância. Aleluia! Vamos exaltar, vamos louvar ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que num deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo o honor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Pertenço, Deus. Vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar com alegria. Vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Nós te pertencemos, Senhor. Nós te pertencemos, Senhor. E como é bom, Senhor, cantar louvores a Ti. Livres de qualquer mal, de qualquer culpa, Senhor. Nós te pertencemos, Pai. Nós te pertencemos e queremos te declarar nessa manhã, Pai, que nós te amamos. Que nós te amamos, que nós te adoramos. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós podemos ter a certeza, Senhor, que em você nós estamos plenamente seguros. De que em você, Senhor, nós não precisamos passar por nenhuma dificuldade, sem passar por problemas, Senhor. Sabemos que em você, Senhor, nós somos mais do que vitoriosos, Senhor. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Ainda que nós andemos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque você está conosco. Tu és bom. Aleluia. O Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha.
só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em sua presença eu sou como criança, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua vontade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei que os teus manetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, sua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Só pra você. Bom dia, amados. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos com mais uma escola bíblica para abençoar a tua vida, para que o teu coração se encha da palavra. E nós vamos ministrar sobre um tema, amados, que é muito pertinente a esses últimos dias, muito pertinente àquilo que nós estamos vivendo, firmando-se na palavra. Amém? Nós temos a palavra de Deus como guia, nós temos a palavra de Deus como a nossa direção, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Não sei se você lembra, mas a dirigente do culto leu o Salmo 91, e esse salmo, ele é poderoso, mas ele não é poderoso quando ele está aberto na cabeceira da tua cama, quando ele está aberto na tua estante, quando ele está aberto em qualquer móvel da tua casa. Esse salmo, ele é poderoso quando ele está no teu coração, saindo pela sua boca. Dessa forma, a palavra de Deus, ela começa a transformar não somente a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Amados, firmar-se na palavra de Deus é o desejo do coração do Senhor Jesus. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, e nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um fundamento, nós precisamos ter um direcionamento
daquilo que Deus fez por nós na cruz. Nós não podemos ser enveredados por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens que conduzem ao erro. Nós precisamos estar cheios dessa palavra, a ponto de nós sermos um com ela. E como nós somos um com ela? Quando nós passamos a praticar no dia a dia. Todos os dias nós estamos aptos e devemos praticar os princípios dessa palavra. Firmar-se na palavra não é firmar-se em notícias que trazem medo, pânico, que trazem distorções bíblicas. Firmar-se na palavra é viver a simplicidade do Evangelho de Cristo. Jesus, ele é simples, a palavra é simples, o Evangelho é simples. Quando nós precisamos dessa palavra, ela opera e ela dá resultado para o fim no qual ela foi lançada. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, irmãos, não é um livro comum. Eu costumo dizer sempre, por onde eu passo, todas as vezes que eu tenho oportunidades, que o Senhor abre, que essa palavra não é somente um livro comum. Ela é um livro comum quando nós passamos a deixá-la na estante da casa. Ela é um livro comum quando nós desprezamos a meditação diária. Ela é um livro comum quando nós damos prioridade a outras coisas e não à palavra de Deus. Dessa forma, nós não estamos firmados na palavra. Como nós podemos nos firmar nessa palavra? Em Romanos, eu gostaria que você abrisse, por favor, nós vamos abrir a Bíblia, amém? Nós estamos em uma escola bíblica, nós não estamos em uma pregação do Evangelho, mas sim em um ensino, e o ensino é poderoso. O que Jesus mais fazia durante o tempo do seu ministério aqui na terra era ensinar a palavra. Por que o ensino, irmãos? Porque o ensino traz firmeza, traz fundamento, você passa a entender. E quando nós entendemos essa palavra, nós começamos a praticá-la. E aí sim, traz um fruto proveitoso para a nossa vida espiritual, para a nossa conduta diária. Traz um fruto proveitoso para o nosso comportamento. Traz uma mudança de atitudes. Algumas pessoas dizem, fulano se converteu. E quando vão olhar a vida de fulano, meu Deus, mudou. Quem era esse rapaz? Quem era essa moça? E está diferente hoje. Por quê, irmãos? Por conta da firmeza na palavra. Amém? Então em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse é um princípio simples, que nós temos ouvido durante muitos anos, mas que poucos de nós têm praticado. Quando Paulo fala isso aos romanos, ele traz uma firmeza para a nossa conduta espiritual. Ele traz um ensinamento, ele traz um direcionamento para a igreja, tanto daquele tempo como a igreja atual. Renovar a mente pela palavra é algo poderoso. Renovar a mente pela palavra de Deus vai trazer cura de depressão. Renovar a mente pela palavra de Deus vai trazer a cura do alcoolismo. Renovar a mente pela palavra de Deus vai santificar a nossa vida diária, porque a palavra é viva. Amém? Então, nós precisamos firmar nessa palavra. Como? Primeiramente, renovando a nossa mente. É algo muito simples, mas eu quero te dizer essa manhã que o Evangelho é simples. Nós ouvimos muitas ministrações, nós estamos ouvindo muita pregação do Evangelho, estamos em quarentena, seja na internet, seja no teu computador, no teu celular, enfim, não importa, mas nós precisamos atentar, irmãos, para que tipo de ministração nós estamos ouvindo. Renovar a mente pela palavra também é ouvir ministração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém? Versículo 1.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé, nós precisamos de prática nessa palavra. Eu gostaria que você fosse comigo em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Glórias a Deus. É uma passagem maravilhosa aqui sobre um segredo de Deus para a nossa vida. Segredo esse que foi revelado. Deuteronômio capítulo 32. Glória a Deus. Versículo 2. Fala sobre um cântico de Moisés. Amém? Existe um cântico de Moisés, depois de algumas vitórias que ele teve, e está escrito no versículo 2: Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Preste atenção, irmãos. Goteje a minha doutrina como a chuva. Como nós vamos firmar-nos? Como vamos estar, melhor dizendo, firmados na palavra de Deus? Quando estiver gotejando a doutrina como chuva sobre nós. Sabe, amados, a palavra de Deus tem algo chamado doutrina, algo chamado firmeza doutrinária. E essa firmeza, ela não pode sair da nossa vida. Se você não está firme na doutrina, se nós não estivermos firmes na palavra, seremos enveredados, seremos levados por todo o vento de doutrina. Amados, em Provérbios capítulo 13, gostaria que você fosse lá, por favor. Provérbios capítulo 13, vamos abrir a Bíblia, amém? Provérbios capítulo 13, aleluia. Provérbios 13, 14, está escrito: A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio, a doutrina do sábio, a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Então, irmãos, Cristo, Ele trouxe uma doutrina para o seu povo. Cristo, Ele trouxe o Evangelho para uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real. Cristo, Ele trouxe uma nova doutrina. Cristo foi arguído pelos fariseus, pelos saduceus da época, onde perguntaram a Ele: que nova doutrina é essa? Como Ele expulsa demônios, como Ele cura pessoas? O que está acontecendo? Tem algo diferente, tem um movimento diferente nos nossos dias. E isso trouxe uma certa perturbação para os fariseus, para os saduceus e para os doutores da lei, porque Jesus pregava com autoridade, Jesus ensinava com autoridade, Jesus, ele se comportava como um verdadeiro filho de Deus. E essa doutrina, ela foi transmitida para os apóstolos. Essa doutrina trouxe firmeza na palavra. Essa doutrina trouxe libertação para as pessoas que quiseram segui-lo. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, quando nós conhecemos essa verdade, a simplicidade do Evangelho, não um evangelho de oba-oba, não um evangelho com tantos modismos como nós estamos vendo, não um evangelho que venha tirar Cristo do centro da palavra de Deus, mas sim um evangelho puro, sem mistura, um evangelho puro, sem filosofias e vãs sutilezas, um evangelho puro, de modo que todos entendam e pratiquem esse evangelho. Essa sim é a firmeza doutrinária, essa sim é a firmeza na palavra de Deus. Então nós não podemos inventar modismos, nós não podemos inventar outras coisas, porque o que funciona, irmãos, de fato, é a fé na palavra autêntica, é a fé na palavra simples como ela é, sem mistura, sem outras doutrinas, amém? Nós podemos viver a simplicidade do Evangelho. Muitas pessoas acham essa palavra muito simples, tão simples que esquecem ela. Muitas pessoas querem algo mais difícil de se entender, querem algo mais complicado, querem algo que traga
uma expectativa maior, como alguns judeus existiam no tempo que Jesus veio aqui na terra. O que aconteceu quando Jesus veio? As pessoas pensavam que ele vinha sobre um cavalo, onde ele vinha como um grande dominador, como um rei que iria derrubar o sistema romano. E Jesus veio de forma simples, irmãos. Jesus veio de forma sutil, simples, né? Jesus não veio como um grande guerreiro. O Senhor, ele veio como um servo humilde. E ele demonstra essas características, como? Lavando os pés dos discípulos, dando a vida pelas pessoas, dando a vida pela humanidade, cansado muitas vezes, mas sem deixar de atender as pessoas. Enfim, o Senhor Jesus, ele trouxe uma nova realidade, ele trouxe uma nova firmeza, ele trouxe uma nova doutrina. Certa vez perguntaram a ele qual seria o maior mandamento, e ele disse: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar ao próximo como a você mesmo. As pessoas queriam algo mais difícil, queriam algo mais complicado. As pessoas queriam um general de guerra, as pessoas queriam um estrategista para derrubar o sistema político da época. E Jesus vem informando que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, a firmeza na palavra é a simplicidade do Evangelho. Não existe outra forma. Se passar disso, estamos em sérios apuros. Em Gálatas, eu gostaria que você abrisse, por favor, no livro de Gálatas. Nós vemos Paulo falando com a igreja daquela época e com alguns apóstolos. Algo tremendo, irmãos. Glória a Deus. No livro de Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Veja só, o século mau já existia desde aquela época. Nós não temos nenhuma novidade sobre maldade. O diabo é o mesmo, as perseguições são as mesmas, os focos de doença são as mesmas, irmãos. Um século mau. E ele continua no versículo 6: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Preste atenção, ele diz outro evangelho, outras boas novas. Paulo estava irritado com essa situação. Ele diz: olha, eu estou maravilhado, porque vocês estão passando de um evangelho puro e simples para outro evangelho. E ele começa a repreender os crentes da Galácia. Com certeza eles estavam ouvindo coisas que não eram para ouvir, estavam convivendo com pessoas que não eram para conviver. Com certeza eles estavam vendo o que não era para ser visto. Com certeza, irmãos, eles conseguiram sair da firmeza da palavra por conta de associações erradas, por não estarem renovando a mente por essa palavra. E o que acontece? Paulo, que era o apóstolo da época, ele começa a repreender, fica maravilhado, porque as pessoas tinham passado de um evangelho para outro evangelho. Nesse tempo em que estamos vivendo, com a tecnologia que nós temos, precisamos ter cuidado com as ministrações que estamos ouvindo, assistindo, amém? Precisamos ouvir ministrações da palavra da fé, precisamos ouvir ministrações de pessoas que estão associadas com essa visão. Precisamos dar atenção e prioridade ao evangelho puro e simples de Jesus Cristo. O evangelho que não é um evangelho de sabedoria de palavras, mas sim de demonstração de poder. Um evangelho que não é um evangelho com tanto compêndio teológico, de forma que as pessoas não possam entender, mas um evangelho de levanta e anda. Um evangelho de que curas comecem a acontecer e sejam comprovadas de fato. Um evangelho onde o batismo no Espírito Santo esteja em evidência. Um evangelho de um Jesus te ama poderoso, onde as pessoas nascem de novo,
Sabe, irmãos, nesses últimos dias, o que Deus quer é ver os frutos de cada um de nós da igreja, que faz parte da igreja de Cristo. O que Deus está esperando de nós são frutos, e não modismos, não soberba, não sapato alto, mas o Evangelho, irmãos, como ele é. Então, se Paulo estivesse vivendo durante esses dias, não seria diferente. Ele estaria maravilhado com algumas pessoas que estão seguindo outro Evangelho, e não a simplicidade da Escritura Sagrada. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus complicado. O nosso Deus é um Deus simples. Deus opera na simplicidade. A firmeza na palavra vai trazer crentes simples e não crentes soberbos, cheios de achismos, crentes que causam problema aos seus pastores locais, crentes que causam problema às igrejas locais, enfim. Esse não é o tipo de crente que Deus quer, amém? O crente que Deus quer, irmãos, é um crente simples, mas cheio de poder, cheio da palavra, onde os sinais sobrenaturais começam a acontecer, amém, irmãos? Então, continuando, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele mostra a raiz do problema. Paulo, ele identifica o alvo, ele identifica o problema, ele identifica a falha dos cristãos daquela época. Qual era a falha? Estavam dando ouvidos a outras pessoas, estavam dando ouvidos e associados com alguns crentes que estavam puxando novamente aquela igreja para a lei mosaica, para os princípios da lei, e não da graça. O que Paulo diz: olha, não há outro evangelho. Eu estou maravilhado porque vocês estão passando desse evangelho que eu preguei, que eu dei a minha vida, que eu ensinei a vocês, que eu preparei o caminho, que eu deixei tudo pronto, vocês começaram a crescer nesse evangelho, e de repente vocês estão em outro evangelho. E ele afirma: não existe outro evangelho. O evangelho autêntico é aquele que eu preguei para vocês, onde não tem sabedoria de palavras, mas Cristo crucificado, onde não tem sabedoria profunda de letras, mas existe o Espírito da graça, existe o levanta e anda, existe algo diferente que acontece, existe restauração de vidas, existem famílias restauradas, existem pessoas curadas, existem frutos, ministros sendo levantados, a obra está crescendo. Por que vocês pararam? Que evangelho é esse que vocês estão seguindo? Vamos continuar o texto. Alguns haviam inquietado aquele povo, amém? Versículo 8, mas ainda que nós, Paulo se coloca no meio, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, não existe firmeza na palavra, firmeza na doutrina, se nós estivermos em outro evangelho. Paulo traz uma repreensão grande aqui. Não há outro evangelho, não há outra doutrina. A firmeza na palavra é o puro evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe mais Josué, Calebe, foram homens de Deus, deixaram exemplos para nós, passaram o seu ministério, cumpriram o seu ministério. Davi, outros apóstolos, outras pessoas. O que nós temos agora que seguir, irmãos, é Cristo. A ninguém devemos conhecer mais segundo a carne, senão a Cristo ressuscitado. Até mesmo Cristo segundo a carne, Paulo diz aos Coríntios. Cuidado, não fiquem presos ao que é natural, vivam uma vida no Espírito, seja firme na palavra que eu preguei para vocês. O que está acontecendo? Esse outro evangelho deve ser amaldiçoado, é anátema. Se eu vier, ou um anjo de Deus descer e pregar outro evangelho, não aceite. Sabe por que isso aconteceu com vocês? Parafraseando, Paulo dizendo aos crentes da Galácia: porque vocês não renovaram a mente pela palavra.
Porque vocês não tiveram uma vida de simplicidade no Evangelho. Porque vocês começaram a achar que era vocês que estavam fazendo algo, onde na verdade era Deus que estava fazendo através de vocês. Irmãos, nesses dias nós estamos vivendo algo parecido com isso aqui. Não está diferente do passado. O diabo, ele é o mesmo. Ele não muda. Então tem pessoas, irmãos, que estão pregando outro evangelho e nós não podemos aceitar isso. Deve ser anátema. Um evangelho que não traz cura, um evangelho que não traz restauração, um evangelho que não traz batismo no Espírito Santo, um evangelho que não é sincero em dizer que quem não estiver em Cristo está condenado ao inferno, um evangelho que não produz resultados bons, positivos, frutos para Deus, não é evangelho. E dessa forma nós não estamos firmes na palavra. Existem evangelhos que é evangelho de condenação, é evangelho de que desvaloriza o próximo, não ama o próximo como a ti mesmo. Existe evangelho, irmãos, de perseguição dentro da igreja de Cristo. E esse não é o evangelho de Jesus. Nós precisamos voltar às origens do evangelho. Nós precisamos renovar a mente pela palavra. Nós precisamos renovar a aliança. Nós precisamos, de fato, andar na pureza e na simplicidade das Escrituras. Eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, em Mateus capítulo 7. Vamos sair um pouco de Gálatas. Mateus capítulo 7. Aleluia. Mateus capítulo 7. Versículo 28. Está escrito: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ou seja, Jesus concluiu um discurso simples, onde todos puderam entender, mesmo com a profundidade espiritual que ele tinha. Ele conclui um discurso, fala sobre a perseverança na oração, fala sobre os falsos profetas. Quando ele termina, a multidão ficou admirada da sua doutrina. Por que ficaram admirados? Por quê? Primeiro, porque entenderam. Nós não podemos ministrar um evangelho onde as pessoas não entendam. As pessoas precisam entender de fato, para poder ficarem firmes na verdade. Segundo, porque ele praticava o que ele ensinava. Jesus praticava e ensinava. Fazia primeiro e ensinava. Entendeu, irmãos? Na simplicidade. E as coisas iam acontecendo. Quando Jesus passava, a menor coisa que acontecia era um milagre. Algum morto era ressurreto, alguma cura extraordinária acontecia. Loucos ficavam libertos da sua loucura. E os milagres começaram a acontecer. E a multidão, admirada da sua doutrina. No versículo 29 está escrito: Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas não tinham autoridade. Os escribas ensinavam e não praticavam o que ensinavam. Existiam pessoas na linha de frente do ministério que faziam coisas erradas. Queriam ensinar coisas certas, mas faziam errado. E a multidão não dava crédito para eles. Começou a faltar crédito para aquele povo, porque ensinavam, mas não faziam. Não tinha firmeza na palavra que pregava. Como se tem firmeza na palavra que é pregada, irmãos? Praticando. Não adianta eu estar aqui sendo convidado pelo nosso pastor, presidente, pelos demais ministros, vocês me conhecem, e quando eu descer daqui praticar coisas erradas, eu não terei crédito quando falar a palavra. Não adianta. Não adianta eu estar aqui, irmãos, e estar ministrando um evangelho tão difícil como os escribas ministravam, como os fariseus e saduceus da época ministravam, e as pessoas não entendiam nada.
A verdade que liberta é uma verdade simples, mas é uma verdade poderosa. A verdade que liberta, ela não fica somente dentro desse livro. Quando ela está no nosso coração e sai pela nossa boca, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. A firmeza na palavra, irmãos, ela não pode deixar de existir na nossa vida. Como nós temos que andar firmes na palavra? Nesses últimos dias, nesses dias de notícias que vêm assolando alguns irmãos, não propagando essas notícias. Sabe, tem irmãos que estão ligando uns para os outros, propagando notícias ruins. Ah, aconteceu isso, ah, aconteceu aquilo, ah, cuidado, vai piorar as coisas, ah, meu Deus. Jesus, não sai nada de bom da boca de algumas pessoas, não sai palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem uma vida de renovação da mente. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos mergulhar nessa palavra e permanecer profundos nela. Mesmo que você trabalhe demais, mesmo que você tenha pouco tempo, você precisa arrumar um tempo para a palavra. Está escrito em Mateus capítulo 6 que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e assim as demais coisas nos serão acrescentadas. Será que nós estamos buscando em primeiro lugar essa palavra? Será que ela de fato está dentro do nosso coração? Será que nós estamos nos esforçando para lê-la? Eu conheço um irmão que ele disse: olha, Sérgio, eu trabalho muito. Isso ele me disse, está com uns 5 anos atrás, eu acho. E aí o que acontece? Quando eu vou ler a palavra, eu durmo. E ele começou a ficar condenado com isso. Eu disse: meu irmão, não fique condenado, porque você trabalhou demais. O seu corpo físico está cansado, você precisa descansar. Mas quando você precisar se alinhar com essa palavra, a primeira coisa que você fizer quando acordar, pegue ela, leia ela, confesse ela, mesmo que sejam poucos capítulos. E depois você passa a executar a sua função, o seu trabalho. Se não for assim, você vai chegar cansado e não vai conseguir, não vai ter firmeza. E ele começou a praticar isso, começou a praticar, e graças a Deus hoje está bem diferente, é ministro do Evangelho, e graças a Deus tem dado frutos para o reino, e não deixou o trabalho. Então, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde há muitas distrações. A distração de internet, a distração de conversas, de más notícias, há distrações que são até lícitas. Sabe que você pode estudar, sabe que você pode trabalhar, mas quando nós passamos o tempo todo da nossa vida dando prioridade a essas coisas que são lícitas, nós vamos ficar firmes em outras coisas e não no Evangelho. Então nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito deve ser alimentado com essa palavra todos os dias, várias horas. Em Josué 1:8 está escrito que ele precisava falar esse livro da lei, ler esse livro da lei de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, para que ele pudesse prosperar o seu caminho. E, irmãos, eu tenho certeza que Josué tinha muito trabalho para fazer. Josué estava liderando uma nação, Josué estava liderando estratégias de guerra, Josué estava fazendo muitas coisas para Deus, e mesmo assim estava se enchendo e absorvendo os princípios de Deus. Não é diferente com a igreja de hoje. Nós não temos outra alternativa a não ser nos enchermos dessa palavra, de modo que as pessoas vão ficar impressionadas com a nossa doutrina, porque nós vamos pregar como tendo autoridade e não como alguns escribas. Gostaria que você abrisse comigo, por favor, em João capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 7. Glória a Deus. A palavra é a verdade, irmãos. João capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele,
Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Amém? A doutrina que Jesus estava ministrando vinha de Deus. E é por isso, irmãos, que tinha uma unção envolvida. É por isso que havia firmeza em Cristo. É por isso que havia firmeza nos discípulos de Cristo, após serem treinados, após serem qualificados para o ministério. Então, se nós sairmos dessa doutrina, é vaidade. Se nós sairmos da simplicidade da palavra, é vaidade. Se nós sairmos, como ele disse aqui, ele disse é soberba. Ou anda na simplicidade da palavra, para ter firmeza, ou seremos crentes soberbos. Gostaria que você abrisse em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Veja que a Bíblia vem se confirmando, vem mostrando a simplicidade do Evangelho. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja que em primeiro lugar vem o quê? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo, que por sua vez é a doutrina de Deus. Por isso que essa igreja foi bem sucedida. Por isso que esse tempo houveram muitos milagres, a ponto de homens de Deus serem transportados de uma cidade para outra, para pregar o Evangelho. A ponto de lenços de Paulo passar para algumas pessoas enfermas e as pessoas receberem cura lá. A ponto, irmãos, de haver ressurreição de mortos. E outros milagres incontáveis que existem no livro de Atos. Por quê? Por causa da firmeza na palavra. Existe uma classe de crentes aqui chamada bereanos, no livro de Atos. Eles conferiam tudo que os apóstolos pregavam. E o que os apóstolos pregavam, irmãos, não era difícil de se entender. Eles diziam: olha, Jesus cura, olha, levanta e anda. Olha, Jesus derramou sangue por ti. Olha, estamos vivendo em uma nova época. Há restauração para você, há um novo nascimento para você, há uma nova vida de Deus para você. Há um Espírito que está disponível para a tua própria vida. E, irmãos, algumas pessoas não aceitam apenas isso, querem mais. E isso é soberba. Nós precisamos andar na simplicidade. Nós precisamos andar no que as Escrituras nos mostram. Nós precisamos, irmãos, ficar apenas com a palavra de Deus. Não saia dessas verdades. Não fuja dessas verdades. Não traga mistura para essa verdade, porque vai complicar a tua vida espiritual. E uma vez que nós estamos dando prioridade ao nosso espírito, nosso homem interior, nosso verdadeiro ser, vai começar a andar de forma diferente. Vai começar a manifestar os milagres de Deus. Vai começar a vencer todo e qualquer tipo de pecado. Vai começar a ouvir a voz de Deus. Vai começar a sentir que precisa se arrepender de algo. Vai começar a buscar mais o Evangelho. Vai começar a dar prioridade a Deus. Vai começar a frutificar para o reino. Nós precisamos andar na simplicidade do Evangelho, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Gostaria que você abrisse também em Romanos capítulo 6. Passe umas folhinhas, por favor. Aleluia. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 17. Está escrito: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O que Paulo está dizendo: uma vez que vocês eram servos do pecado, vocês deixaram a doutrina do pecado. Vocês deixaram o modo de vida que vocês viviam. Vocês deixaram os maus pensamentos, deixaram o mau comportamento, deixaram as más conversações de lado, e agora vocês passaram a seguir uma nova doutrina. Que doutrina é essa, irmãos? Que firmeza é essa? A doutrina de Cristo. Quando nós passamos a seguir essa doutrina, somos bem-sucedidos. Paulo diz: graças a Deus,
que vocês deixaram a velha doutrina e começaram a seguir a nova doutrina. Graças a Deus vocês deixaram a firmeza no homem do passado, para o passado. E estão vivendo agora uma nova doutrina, um novo estilo de vida. Estão vivendo agora uma nova realidade de vida. O homem velho foi crucificado com Cristo. O homem novo foi ressurreto com Cristo. Vocês estão vivendo agora uma nova etapa, uma nova fase. Há uma pessoa morando dentro de vocês agora, chama-se Espírito Santo. Então, amados, o Evangelho é isso. Não existe, eu não sei porque tantas pessoas querem procurar mais coisas aqui. Eu não sei porque tantas pessoas querem inventar mais coisas, além do que está escrito. E como Jesus disse, olha, a doutrina que eu tenho não é minha, é de Deus. Se sair disso, é soberbo. Então, quando vai acontecer o que precisa acontecer? Quando nós estivermos firmes na palavra. Muitas pessoas não estão firmes, estão achando que estão firmes, mas não estão. Porque quem está firme na palavra, lava os pés do próximo. Quem está firme na palavra, não anda zangado o tempo todo, anda com os frutos do Espírito em operação. Quem está firme na doutrina, libera perdão. Quem está firme na doutrina, começa a frutificar, não quer essa doutrina somente para ele. A palavra, ela impulsiona a trazer frutos, a trazer uma nova realidade para a vida das outras pessoas também. Há um crescimento, há uma propagação de notícias, de boas notícias, e não de más notícias. Quem está firme na doutrina, irmãos, resplandece Cristo aqui na terra. Anda como Ele andou, opera milagres como Ele operou. Tem uma vida de santificação como Ele teve. Cristo foi o modelo. Nós somos os seus discípulos. Ele é o nosso Senhor. Então quem dita as regras é Ele, e quem obedece somos nós. Ele não é um guru. Jesus não é uma pessoa que vem trazer autoajuda para nós. Nada contra a autoajuda. Não, irmãos, Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Às vezes a gente troca, que bom, estou salvo, estou liberto, que bênção, mas não cumpre os princípios da palavra, não está firme na palavra. Quando a circunstância bate na porta, quando o dia mau aparece, treme de medo, se desvia, alguns se matam, e isso não é firmeza na palavra. Por quê? Porque não está renovando a mente. Nós precisamos renovar a mente pela palavra. Gostaria que você abrisse, por favor, em Tito, capítulo 2. Passe umas folhinhas aí. Tito, capítulo 2. Aleluia. Seja firme na palavra. Tito, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha, outro conselho de Paulo para um dos seus pastores. Tito, presta atenção. Fale o que convém à sã doutrina. A instrução de Paulo foi: Tito, fale o que convém à sã doutrina. Preste atenção, vou repetir mais uma vez. Fala o que convém à sã doutrina. Então Paulo não disse, olha, fala o que está acontecendo no mundo, dá prioridade. Ele não queria colocar medo nas pessoas. O Evangelho, irmãos, é boa notícia. Nós somos propagadores de boas notícias, não de más notícias. Está certo que nós comentamos alguma coisa aqui, outra coisa ali e pronto. Mas viver uma vida propagando más notícias, isso não é Evangelho. Paulo diz que é anátema. Deve ser outro evangelho que seja amaldiçoado, porque o evangelho de Cristo, ele traz boas notícias. A fé do tipo de Deus, ela opera milagres, traz esperança para a segunda vinda de Jesus. O evangelho é diferente, irmãos. O evangelho não faz as pessoas chorarem de angústia. O evangelho de Cristo não faz as pessoas terem medo. O evangelho de Cristo não faz as pessoas ficarem perturbadas, tristes, sem esperança, sem fé. Não. A firmeza na palavra é o evangelho de Cristo sendo propagado.
Se não for isso, estamos fora. Então nós precisamos, essa manhã, renovar algumas coisas, alguns conceitos, renovar algumas atitudes. Nós precisamos renovar a nossa forma de ver as coisas, de falar as coisas, de pensar. Tudo que nós estamos vendo e ouvindo e com quem nós estamos associados vai determinar o sucesso ou não da nossa vida espiritual. Veja que os Gálatas se corromperam, até que Paulo trouxe a correção. Veja que Pedro se corrompeu. Pedro que andou com Jesus. E Paulo teve que enfrentar ele face a face e dizer: você está voltando para o judaísmo? Está acontecendo, Pedro? Você não pode voltar para o judaísmo. Nós temos o evangelho da graça de Jesus, é diferente. Resistiu Pedro face a face. Nós precisamos resistir a alguns Pedros face a face, por amor deles e do evangelho de Cristo. Amém? Fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Em Hebreus capítulo 6, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, da doutrina de Cristo, da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2: e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Pondo de parte a doutrina, os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é isso? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, salvação, cura, libertação. Irmãos, apenas isso. Não podemos passar disso. Essa firmeza na palavra, ela tem que andar conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nós não podemos achar que já conhecemos a verdade. Nós podemos ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse várias vezes, mas se não estivermos nessa firmeza, na simplicidade da palavra, como ela é, sem mistura, pura, nós estamos vivendo em um evangelho anátema. E não é isso que Jesus quer para nós, amém? Nós precisamos viver o que está sendo ensinado aqui, todas as quintas-feiras, todos os domingos pela manhã, todos os domingos à noite, a simplicidade do evangelho. Saiu disso, é anátema. Então, amados, nós precisamos atentar sobre a nossa conduta. Eu tenho me policiado todos os dias, eu tenho visto todos os dias se eu estou parecendo com Jesus. Sabe que nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós estamos agindo como Jesus agiria aqui na terra, se Ele estivesse aqui em corpo e carne. Na verdade Ele está aqui em espírito, através do Espírito de Deus. Mas será que eu estou agindo como Ele? Será que eu estou me interessando pela vida do próximo como Ele? Será que eu estou pregando o evangelho simples, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta? Será que eu estou tão firme na palavra de Deus, que eu estou obedecendo ao seu ID? Eu fico me perguntando, fazendo essas perguntas todos os dias: Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar? Senhor, o que eu preciso fazer para servir ao próximo? Senhor, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para ajudar algum irmão em Cristo? Como eu posso melhorar a minha oração? Como eu posso orar mais em línguas? Como eu posso ler mais a sua palavra? Como eu posso me alimentar mais do evangelho? Como eu posso, Pai, melhorar a minha consagração? Como eu posso excluir algumas amizades que estão me fazendo mal? E mesmo estando dentro da igreja, como eu posso fazer, Pai? Como eu posso melhorar? A Bíblia diz que existe o joio e o trigo. Como eu posso ser trigo na minha vida espiritual? Como eu posso ser trigo, Pai, servindo aos irmãos? Como eu posso ser trigo obedecendo a sua palavra, já que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador? Como eu posso melhorar?
Então, irmãos, é uma palavra de reflexão, é uma escola bíblica de reflexão. Amém? Eu gostaria que você se preparasse, fizesse uma autoanálise, e se for preciso correção, peça perdão ao Senhor. Se não, continue avançando na sua caminhada. Precisamos ser firmes na palavra de Deus. Sem firmeza doutrinária, não há unção, não há cura, não há propagação do Evangelho, não há crescimento, não há frutos. Há Evangelho anátema. É isso que a Bíblia diz. Amém? Então, eu gostaria de orar por você que ainda não recebeu Jesus, que ainda não faz parte do Evangelho simples, como é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então repita, você que ainda não tem Jesus, essa oração comigo, por favor. Pai, nessa manhã eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Muito obrigado por essa palavra. Hoje eu sou uma nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quero dar as boas-vindas a você que nasceu de novo. É simples assim, não existe religiosidade. Você confessa Jesus com a sua boca e você nasce de novo. Você que está enfermo, eu gostaria de orar por você. Coloque a mão na sua enfermidade e nós vamos liberar a palavra. Pai, em nome de Jesus, com base em Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24, eu declaro que essa pessoa recebeu cura. Pelas suas feridas nós somos sarados. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse espírito de enfermidade, essa raiz de enfermidade, e declaro cura e manifestação para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, foi um prazer estar com vocês essa manhã. Creio que você vai praticar essa palavra e se preparar para o culto da noite. Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Que palavra poderosa, né? É tão simples o Evangelho de Cristo. Está toda a instrução aqui na palavra de Deus, né? Só basta eu e você praticar, né? Então agora chegou a hora do dízimo e das ofertas. Gostaria que você abrisse em 2 Coríntios 9. Aleluia. 9, 6. Aleluia. Diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, irmãos? Então vamos dizimar e ofertar ao Senhor, não por tristeza ou por necessidade, mas com alegria ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Na sua tela está aparecendo aí as nossas contas bancárias. Caso você não consiga fazer transferência ou depósito, estamos abertos aqui de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia. Mas qualquer coisa pode nos ligar, que vai ser um prazer lhe atender. Amém? E também não esqueça de dar um like lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, para esse evangelho propagar. Amém? Não esqueça também que logo mais à noite teremos uma palavra abençoada, vinda diretamente do trono para abençoar a minha e a tua vida. Amém? Vou chamar o pastor Eliseu para dar a bênção. Aleluia. Fiquem com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra.